Ação Penal 470. Vamos rever agora os principais pontos do julgamento que terminou hoje. O caso foi investigado pela Câmara dos Deputados, Polícia Federal e Ministério Público. Chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2007 por meio de uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. 40 pessoas constavam na denúncia, algumas do alto escalão do governo federal. Eram acusações de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, formação de quadrilha e evasão de divisas. Com a distribuição do processo, que é feita por sorteio ou prevenção mediante sistema informatizado automático em cada classe de processo, coube ao ministro Joaquim Barbosa relatar os fatos declarados na denúncia. O regimento interno da Corte prevê que toda ação penal que comece e termine no STF deve ter um revisor, que é o ministro mais antigo depois do relator. No caso da ação penal 470, a missão coube ao ministro Ricardo Lewandowski. O processo da ação penal tinha 234 volumes, mais de 50 mil páginas e 495 documentos anexados. O relator, ministro Joaquim Barbosa, concluiu o relatório com 122 páginas em dezembro do ano passado e 6 meses depois, o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, liberou o processo para ser submetido a julgamento do plenário do Supremo. Em agosto, o julgamento entrou em pauta. Senhores ministros, eu aprego para julgamento a ação penal 470, que procede de Minas Gerais. O trabalho precisava ser otimizado e os ministros que começaram a analisar o caso decidiram dividir o julgamento em duas partes. Na primeira, constava a leitura do relatório elaborado pelo ministro relator Joaquim Barbosa. O Procurador-Geral da República narrou na denúncia uma, aspa, sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. O parecer do Ministério Público. Eminentes ministros, estou absolutamente convencido de que a prova colhida no curso da instrução, associada aos elementos que instruíram o inquérito, comprovou a autoria e a materialidade dos delitos objeto da acusação, bem como o dolo com que agiram os seus autores. E a sustentação oral dos advogados de defesa de 38 acusados. Não há uma única menção da qual se possa extrair que ele tinha conhecimento desses fatos. Na verdade, essas votações, com relação, pelo menos ao PL, por quem eu posso falar, não tem relação com pagamento algum, porque esses pagamentos se relacionavam com uma outra causa, uma causa completamente diversa, que era uma causa relacionada à campanha eleitoral. Mas aí já não eram mais 40 denunciados. O ex-deputado José Janene morreu em 2010. Silvio Pereira, ex-secretário-geral do PT, para suspender o processo, fez um acordo com o Ministério Público em 2008, homologado pela 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo. O acordo é previsto na Lei 9.099 de 95, que permite aos autores de crimes de menor potencial ofensivo o cumprimento de pena alternativa. Ainda o defensor público-geral federal Aman Córdova provou o cerceamento de defesa sofrido pelo acusado Carlos Alberto Qualia, que trocou de advogado 3 vezes e não recebeu as notificações. O processo dele foi enviado à Justiça de primeiro grau. O doutor Dagoberto Dufal, ele foi intimado constantemente nesses autos e só quando, em 2010, quando ele recebe tantas intimações, ele resolve apresentar a carta de renúncia dele, exatamente porque o senhor Carlos Alberto Qualia não estava provendo os meios necessários àquela defesa. Então, excelências, não há como não enfrentarmos essa nulidade absoluta, porque a instrução processual passou ao largo da pessoa do senhor Carlos Alberto Qualia. A segunda fase começou no dia 16 de agosto, quando os ministros começaram a votar. Agora eram 37 acusados na ação penal 470. Em nome da agilidade, uma nova decisão precisou ser tomada: a divisão do julgamento por núcleos, como sugeriu o Ministério Público. Presidente, a exemplo do que eu fiz
por ocasião do recebimento da denúncia, por seguir a mesma metodologia de julgar a ação penal por itens, de acordo com o formulado na denúncia. Durante o julgamento, que durou mais de 4 meses, o plenário da Corte sofreu algumas mudanças, como a saída dos ministros César Peluso e Aires Brito, ambas decorrentes da aposentadoria compulsória. O ministro Joaquim Barbosa assumiu a presidência da Corte e passou a coordenar o julgamento. Na vaga deixada pelo ministro César Peluso, no fim de novembro, foi empossado o ministro Teori Zavascki, que não participou da análise da ação penal 470, e o julgamento foi encerrado com 10 ministros. Agora vamos acompanhar como ficaram definidas as penas de outros condenados na ação penal 470. O deputado federal João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, mais o pagamento de R$370 mil. O ex-deputado José Borba foi condenado pelo crime de corrupção passiva e deverá pagar 300 salários mínimos, dinheiro destinado a entidades sem fins lucrativos, e também perderá seus direitos políticos. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. Ele terá ainda que pagar multa no valor de R$676 mil. O ex-presidente do PT, José Genuíno, recebeu pena de 6 anos e 11 meses em regime semiaberto, mais R$468 mil pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. O ex-vice-presidente do Banco Rural, José Roberto Salgado, foi condenado a 16 anos e 8 meses de prisão em regime fechado e multa de R$926 mil e R$400 pelos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta. A ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, teve a sua pena fixada em 16 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, gestão fraudulenta e evasão de divisas, além de multa que passa de R$1,5 milhão. O publicitário Marcos Valério foi condenado a 40 anos, 2 meses e 10 dias de prisão em regime fechado e o pagamento de multa no valor de R$2,720 mil pelos crimes de corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. Pedro Correia, deputado cassado, foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A multa chega a R$1 milhão.